Oi, bem-vindos e bem-vindas. Esse aqui é mais um episódio do Papo de Corredor, o podcast do iFood Benefícios. Eu sou Natália Obila e estou aqui com o Caio Abreu para falar de um tema que eu pessoalmente me interesso muito, que é inteligência artificial. O Caio, ele é CHRO e VP de People da BRQ, que é líder em transformação digital. Caio, obrigada por ter topado o nosso convite. A gente está bem contente de ter você aqui. Que isso, eu que agradeço, é uma honra ter sido convidado, adoro, sou fã de podcast, adoro podcast, já participei de alguns e estar aqui com vocês é uma alegria muito grande, ainda mais falando do tema que a gente vai falar, que também é, está em todos os fóruns de discussão de RH, não só de RH, mas e se tornou uma realidade na vida de todo mundo, praticamente, né? Uhum, com certeza. Hoje em dia não tem. Se alguém não ouviu falar sobre isso, tem algum problema, Tem né? algum problema, tem que acordar para a vida Exato. porque tá ficando para trás. Quando você ouvir, vai ser tarde demais, né? É isso aí. Caio, conta um pouquinho pra gente como é que você vê a evolução, né, da inteligência artificial hoje no mercado como um todo, e aí, né, especialmente em RH. E na sua visão, assim, quais são os grandes marcos, né? Quando a gente olha a história da tecnologia, você tem muitos marcos, assim, e aí, nessa história mais recente, na sua visão, quais são esses marcos e por que eles são relevantes aqui pra gente? Sim. Inteligência artificial já tem um tempo que permeia aí dentro dos laboratórios de pesquisa, de desenvolvimento. Eu acho que um grande. A gente já teve muitos filmes falando de inteligência artificial há muito tempo, há, sei lá, 15 anos se fala disso, 20 anos no cinema e tudo mais. Só que se eu tiver que escolher um marco específico sobre o tema que eu acordei para a vida e falei assim, cara, isso é uma realidade. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2019, se não me falha a memória, a Meta, Mark Zuckerberg, desligou a IA deles porque elas começaram a se comunicar, elas criaram uma linguagem Uhum. própria. E aí, naquela época, tipo, lógico, tinha muita pesquisa e desenvolvimento acontecendo, mas foi um susto para o mundo inteiro. Porque a gente viu lá, né? A gente já vê essas coisas acontecendo nos Os filmes, né? sci-fis, né? As máquinas se revoltando contra a humanidade. Então, aquela foi uma notícia que me chocou muito. Eu falei, gente, a gente já tá nesse nível, Aham. entendeu? E aí eu acho que os 2 últimos anos isso tomou uma relevância maior. Eu acho que o ChatGPT aí, né, encabeçou muito esses holofotes em cima da IA. E agora a gente tem um boom de soluções com inteligência artificial para tudo que a gente possa imaginar na vida, né? Então, enfim, é bem interessante a forma como esses 2 últimos anos realmente têm impactado nas pessoas dentro do tema, né? Hoje você puxa o celular, entra numa IA e faz pergunta e tem vários insights, né? O pessoal da educação preocupado, porque como é que a gente vai pedir trabalho escolar ou de Papel ao universitário para maço, as né? pessoas? Gente, enfim, eu participei de uma palestra da semana passada falando de IA, que o palestrante até falou assim que, cara, antigamente eu pagava alguém para fazer o meu trabalho na escola, hoje eu só não preciso pagar. Então, Aham. assim, olha o nível de preocupação que as pessoas estão tendo a respeito da IA. Eu acho que o foco está um pouco diferente do que deveria ser, Uhum. enfim, mas tomou uma relevância muito grande. Nossa, com certeza, assim, eu super concordo e a velocidade é algo curioso, né, É. enfim. E como é que você achei legal que você trouxe, né, putz, educação, saúde, né, enfim, a gente tem N exemplos em que a gente já consegue observar os impactos, né, dessa Sim, sim. evolução e dessa velocidade. Quando a gente pensa no mercado de trabalho, né, enfim, aí com um viés um pouco mais corporativo, assim, quais, na sua visão, são os impactos que a gente já começa a enxergar, assim? O que você tem visto? Eu acho que a IA, a automação e etc., isso viabiliza um dinamismo muito maior para as empresas, para o business em si. Se a cultura da empresa, a liderança da empresa suportar esse tipo de tema da forma correta, a gente ganha tempo, a gente ganha possibilidade de ter eficiência maior, uma melhor produtividade. A gente passa a ser mais assertivo, porque tem dados, tem. Então, assim, hoje há empresas e empresas. Tem empresas que já captou isso e está virando os canhões em cima da IA porque ela vê
os ganhos em cima desse tema para o business. E tem empresa que, na verdade, está ali tentando blindar a coisa e, sabe, tirar a liberdade criativa das pessoas com essas novas ferramentas e tal. Então, eu acho que, antes de qualquer coisa, a empresa precisa se posicionar bem em cima do tema para entender ganhos e perdas e focar no que precisa focar. Mas eu acho que hoje a gente ganha tempo, inclusive, falando mais, puxando sardinha para o meu lado, falando da área de gente, né, da área de people, a gente ganha tempo para ser mais gente, para estar mais próximo das pessoas, para estar mais próximo do business, para ser mais assertivo nas soluções, no suporte de sustentação do negócio em si. Então, eu sou super fã. Eu acho que a gente tem mais que explorar todas essas novas possibilidades que a gente tem nas mãos. Que bacana, muito bom. Você sabe que uma vez eu ouvi um futurista, né, enfim, falando sobre o tema, e ele falava muito sobre como o trabalho remoto em algum momento pode canibalizar um pouco, né, do que é a relação humana, assim. Você fala, putz, a tecnologia avança tanto, né, e a forma de operar, ela avança tanto que se você não tem isso aqui, né, o olho no olho, enfim, que é um pouco do que você disse, que é o tempo que a gente dedica para a relação humana, em algum momento seremos inúteis, né, enfim, então... A gente poderia estar gravando esse podcast de casa. Poderíamos. Né? Um áudio, um videozinho, mas mesmo sendo basicamente o áudio, né? Tudo bem que hoje todos os podcasts têm vídeo. Mas, enfim, dá para você assistir numa plataforma de vídeo, dá para assistir no seu principal player, mas é diferente a relação aqui. Com a IA, com as questões de automação e etc., elas não precisam matar isso. A gente não precisa deixar com que as nossas vidas e as nossas relações sejam cada vez mais impessoal, sabe? Pelo contrário, eu acredito muito nisso. Eu ouvi isso na palestra da semana passada, com o Walter Longo, inclusive, e ele falou muito isso, cara. A gente tem que aproveitar isso para ter mais relações pessoais, entendeu? Tá mais próximo, ser mais gente, e não se curvar por uma tecnologia e deixar com que as nossas vidas sejam mais impessoais, entendeu? E, pô, isso casa muito com o meu mindset, vamos dizer assim. Com certeza. E aí, acho que até pegando esse gancho, assim, como é que você enxerga o papel das lideranças mesmo nesse contexto em que a tecnologia é cada vez mais presente, ao passo em que você precisa também, né, acho que se posicionar como uma liderança humana, enfim, como é que você enxerga os desafios desse avanço rápido nesse contexto? Sim, ao meu ver, eu acredito que a liderança tem que estar mais à frente, inclusive, do que os próprios liderados em termos de entendimento dessas ferramentas, de possibilidades, e usar isso a seu favor. A gente entra num contexto agora em que, lógico que a gente pode cobrar mais das pessoas, dado a essas facilidades que as tecnologias nos trazem, mas como usar a tecnologia e dados em prol de uma liderança mais próxima, mais saudável, mais humana, falando de todo esse contexto de relação interpessoal e tudo mais. Então, assim, os líderes que eu já acho estranho, líder não usar dados hoje em dia, mas os líderes que não se apoiam em dados, que não se apoiam nessas possibilidades de facilidade de conversa, de manter essas relações, eles não estão fazendo isso, eles precisam fazer para ontem. A empresa que eu trabalho, por exemplo, hoje tem uma realidade que está todo mundo de casa, né? Anywhere office. Você vai para o escritório quando você quer. Então, quais as ferramentas que possibilitam da gente não perder essa relação verdadeira? Né? Até para que o colaborador, né, na ponta, ele tenha pertencimento. Então, assim, a gente não pode deixar a tecnologia matar isso. Os líderes, eles precisam usar essas ferramentas da forma correta, justamente para até se aproximar mais. Não, total. E eu acho que é bacana essa fala que você traz, porque ao mesmo tempo em que a tecnologia ela pode facilitar esse distanciamento, ela também é um viabilizador dessa conexão. Toda assim, certeza. como é que você enxerga isso? Porque eu acho que tem um lugar aqui da gente também olhar para a inteligência artificial e para a tecnologia como algo que pode ser promotor de experiência e, né, de bem-estar para as pessoas. Como é que você tem visto isso aí no dia a dia? Sim, gente, joguem aí nos buscadores da internet da vida. Tem IA para tudo hoje, para tudo. Então, é o que eu tô falando, assim, eu acho que se a gente usar da forma correta, as nossas relações, elas podem ser muito melhores.
A gente não tem que ter medo da tecnologia. A gente tem que saber como utilizar a metodologia, a tecnologia ao nosso favor. Então, se a gente tiver esse olhar questionador das maneiras de utilização dela, a nossa vida vai facilitar demais. Vai ser muito mais fácil ser líder. Eu sei que a gente pode. Isso é papo para outro podcast, mas eu sei que as novas gerações têm se afastado cada vez mais da carreira de liderança e etc. Mas eu acho que todo o suporte da tecnologia de hoje em dia e o que vem pela frente, do que estão pesquisando e desenvolvendo, vão facilitar mais ainda a gente ser líder. Então, eu acho que o papel da liderança é entender as possibilidades em termos das tecnologias, incentivar os liderados a inovar. A tecnologia ajuda tanto agora a gente a inovar, entendeu? Então, o que a gente antigamente passava, sei lá, 3 dias produzindo, hoje uma IA faz em 30 segundos. E se você não curtir, você fala, putz, não curti. E ela vai lá e faz de novo. Não, mas essa não é a realidade do meu desafio. Ela vai lá e ajusta. Você troca uma ideia. Exato. Então, eu acho que a gente tem mais que incentivar como liderança, até que para as pessoas tenham a possibilidade de descobrir novos desafios, descobrir novos hobbies, descobrir novos sonhos dentro da vida profissional. Total. E você tem visto, acho que é legal você falar, putz, algo que eu demoraria 3 dias para fazer, hoje eu faço em 30 segundos, com alterações eu demore talvez, né, com sorte, 30 minutos, assim. Você já enxerga aí, acho que vocês, né, como uma empresa bastante digital, isso impactando em carga de trabalho mesmo? Com toda certeza. A gente antes tinha chatbot. Tem um chatbot aqui, quero VR. Sei lá, escreve VR, ele te dá. Você quer pedir VR, cancelar VR, alterar VR e etc. Aí você vai clicando, né? Com cliques. Hoje não, você fala assim, meu VR não caiu. E ela começa a conversar com você através de uma IA generativa. Às vezes, na maioria das vezes, dentro dos cliques lá do chatbot, você não resolvia seu problema. Tanto que a gente tinha que perguntar, seu problema foi resolvido? Sim ou não? Sim, não. Vai lá tomar tempo da analista de benefício. Hoje não, a IA generativa, ela troca ideia com você, ainda te dá bom dia, boa tarde, boa noite, Exato. falando do seu... Então, assim, é muito legal a forma como a gente consegue hoje tirar essa carga operacional, braçal, vamos dizer assim, para fazer as coisas acontecerem e gastar tempo para estar dentro do business, entender o que as coisas estão acontecendo, entendendo as dores, voltando, ter momentos mais estratégicos para pensar na forma de que a gente pode atuar em cima dessas dores, dessas necessidades, e o braçal deixa a máquina resolver, entendeu? Então, eu acho que muitas das empresas já estão usando a AI para o novo chatbot, né? A nova inteligência artificial que conversa com os colaboradores e tira um pouco da carga de trabalho ali. A gente está automatizando o processo de onboarding, por exemplo, gamificado, com a IA, inclusive, entendendo quem é aquela pessoa, onde ela vai atuar, quais os principais desafios que a área dessa pessoa está enfrentando e que talvez ela tenha que focar na trilha de conhecimento para essa pessoa chegar mais, vamos dizer, com casca, mais com entendimento técnico e pronta para o desafio, entendeu? Então, eu já vejo muita coisa legal acontecendo, processo de recrutamento e seleção, e por aí vai. Então, tem muita coisa rolando já. Nossa, com certeza. Falam muito sobre a gente viver, né? Acho que a gente está bem numa transição ali do que é uma nova revolução industrial, que já não é industrial, mas é tecnológica, né? Assim. Sim. E aí é um processo de adaptação, né? Enfim, eu ouvi uma fala também, acho que numa palestra, e era uma pessoa bastante especialista no tema, ele falava, putz, se você está com medo de perder o seu trabalho para a inteligência artificial, não sofra, você vai perder para alguém que sabe usá-la, né? Assim, então, acho que e é isso que as pessoas talvez ainda não tenham entendido, né? Saiu uma pesquisa no LinkedIn, encomendada pelo LinkedIn, inclusive, e eles falam que no Brasil, acredito que seja 71% dos profissionais no Brasil entendem que eles podem se beneficiar com a IA no seu desafio profissional. E isso é legal porque muito se tem medo
de, pô, o meu papel, o meu cargo vai morrer com a IA. A gente ouvia, né, quando criaram o Watson lá, o pessoal do jurídico falando, pô, vai acabar Agora, o jurídico com o Watson. Cara, como a gente utiliza essa ferramenta ao nosso favor? Então eu fiquei muito feliz em ver esse dado, porque mostra que as pessoas não estão com esse tipo, ah, pronto, acabou, minha vida tem que. Não, você vai ter que se atualizar, sim. Você vai ter que se atualizar. De 5 a 10 anos, mais de 40% dos cargos atuais morrem. Mas, loucura. se a gente for ver, 60 a 70% das pessoas elas vão precisar aprender novas habilidades com a evolução da E tecnologia. aí outros surgem, né? Exatamente. Uhum. Então, assim, em vez da gente perder tempo chorando e pensando em algo que pode, putz, será que vai acontecer? Será que eu não vou poder fazer isso ou aquilo? Cara, se prepara para as mudanças, aproveita essa onda. E tem tanta coisa gratuita na internet, né? Você pode testar IAs de forma gratuita, ou tem um freemium lá, né? Que você tem Uhum. um espaço da IA para usar, mas quiser algo mais elaborado, você paga mais. Mas assim, se joga nesse negócio. Tem Com tanta gente certeza. falando sobre isso. Então não perca tempo chorando por algo que nem aconteceu e que Aham. talvez não vá acontecer. Exato. Falando para você. Vai atrás, Muito bom. pesquisa, conversa com as pessoas, escuta podcasts a respeito do tema, Uhum. mas se prepara para essas mudanças porque elas já estão acontecendo. Isso Certeza. é muito importante. Total, total. E quando a gente começa a entrar um pouco no nosso universo, assim, né? Acho que de RH e de gente, eu tenho visto aos poucos muitas aplicações, assim, mas Sim. no geral, e você até trouxe isso na sua fala agora há pouco, recrutamento talvez seja uma das primeiras áreas lá atrás ainda, né? Assim, acho que agora ganhando mais força. Como é que você está enxergando a tecnologia, né, e AI aí aplicado aos processos de recrutamento, tanto da perspectiva da empresa, que tem ganhos, acho que muito claros com isso, mas da perspectiva do candidato, né? Porque também é outra conversa, né? Com certeza, AI em cima de recrutamento e seleção já tem um tempo que a gente fala a respeito. Hum. Ultimamente tomou uma relevância maior no mercado aqui no Brasil, o tema disso, mas assim, desde que eu comecei a estudar, a ler a respeito de IA, uma das maiores preocupações que eu tenho até hoje, é o viés que a AI pode ter, porque quem é que desenvolve a AI, entendeu? Então, Aham. eu acho que dentro de processo de recrutamento e seleção, de talent acquisition, a gente tem que ter essa preocupação de, tipo, quais os possíveis vieses que a gente tem lá. A gente não pode desumanizar o processo de recrutamento e seleção, até porque um processo assertivo é um processo que, além de tudo, o principal é ter match cultural com a empresa. Porque se não tiver match cultural, não adianta nada a gente estar contratando aquela pessoa para lá. Ela não vai performar como a empresa espera que ela performe. Então, o processo de recrutamento e seleção, ele precisa ser automatizado, ele precisa trazer mais dados para o recrutador, para o líder, o hiring manager, o dono da vaga, Tomar decisão. para que as pessoas com maior fit cultural e com as habilidades necessárias para o desafio, elas sejam realmente escolhidas, com base, de novo, dados, né? Dados, tudo é dado. Então, eu acredito muito nisso. A gente tem que ter um olhar focado para o recrutamento, mas para a gente humanizar. Aí, volto a falar, a AI nos possibilita ter mais tempo para a gente ter mais momentos pessoais, tempo de qualidade, ela nos dá tempo para viver. Com- No processo de recrutamento e seleção é a mesma coisa. Não se pode deixar a pessoalidade de lado, porque agora a gente tem uma AI que pode filtrar os candidatos. Cara, ela nunca vai ser assertiva o suficiente, ela pode te dar insumos e dados suficientes para que você chegue num processo de entrevista com um olhar mais clínico em cima do candidato. Entendeu? Então, de novo, a IA está aqui para facilitar a nossa vida e não para substituir as coisas que a gente deveria Uhum. fazer, principalmente falando de cuidar de pessoas. Beleza. Que Principalmente. legal. Bacana, bacana te ouvir. Você sabe que eu tive numa imersão para RHs no Vale do Silício no início do ano, Legal. e a gente teve uma palestra de um professor de Stanford, e ele falando para RHs, obviamente, mas ele tomou o cuidado de trazer aplicações de AI em várias outras indústrias, assim.
E em algum momento ele conectou isso. E um dos exemplos que ele deu foi da área da saúde. Ele falou, putz, tem um médico ótimo, mas nos Estados Unidos são publicados mais de 20 mil artigos por ano relacionados a temas da saúde, enfim, né, e coisas que acontecem. Falou, qual médico é capaz de ler esses 20 mil artigos que são publicados só nos Estados Unidos num ano, assim? Na AI você tem isso. Significa que eu vou substituir o médico? De jeito De nenhum. jeito nenhum. Mas são ferramentas que você vai, né, usando para conseguir ter, né, mais acesso e acho que mais assertividade no diagnóstico. E a comparação que ele fez depois foi justamente com o recrutamento, assim. E era muito numa linha de, se você está com receio, você é candidato, de não ser considerado numa posição, né, enfim, porque agora é uma AI e o processo tende a ser injusto, você tem o outro lado disso, né, que é, caramba, né, a tecnologia, ela eventualmente vai te dar mais oportunidade, porque ela Com consegue certeza. analisar mais currículos, enfim, aí tem um mundo, né, tem uma discussão enorme aí em relação a Não, isso. a AI te ajuda a se preparar para os processos seletivos. A AI pode te ajudar a você entender quais empresas você talvez tenha um match maior em termos de habilidade, em termos de cultura e etc. O que você espera da sua carreira? O que você espera? Você tem um plano de carreira? Vamos começar a falar. Você tem um plano de carreira? Então, coloca seu plano de carreira na AI, troca uma ideia. E a gente tem 2, 3, 4, sei lá, 20 AIs hoje que você pode literalmente trocar uma ideia a respeito disso. Então, compara uma com a outra, mas o processo em si, ele não vai deixar ele não pode deixar de ser humanizado, Uhum. entendeu? A AI, você falou nos exemplos de medicina, cara, tem AI que a gente pode hoje pegar o resultado dos exames, do raio-x, etc e tal, e ela compara com, sei lá, 200 mil casos e tudo, mas quem vai receitar o tratamento é o É a médico, pessoa, é a né? pessoa, é o Aham. ser humano, entendeu? Exato. Lógico, ela tem que se capacitar cada vez mais, né, com as novas habilidades que esse contexto do mundo hoje, né, é necessário, se Exige. necessita, Aham. exige dela. Mas no final das contas, a decisão precisa ser do ser humano e não da Uhum. máquina. Com certeza. Entendeu? É. Isso não só na área de people, na medicina, mas em qualquer que seja o desafio, o negócio, o business. Exato, total. E como é que você enxerga as empresas se preparando para lidar com tudo isso, né? Porque eu acho que tem um lugar que ele pode parecer mais distante, né? Ainda que, Sim, cara, o negócio que a gente vive hoje, que a gente, né, se você não está ouvindo falar disso, tem algum sim. problema. E, eventualmente, empresas mais estruturadas, né? Enfim, acho que talvez tenha a percepção de que tem mais acesso. Como é que você tem enxergado as empresas se preparando para lidar com, né, com esse avanço, enfim, né? E com a tecnologia em si no dia a dia? Sim. De novo, eu acho que se a gente tem tantos fóruns falando de IA, significa que há demanda sobre o tema. Isso é muito bom. Uhum. Não é porque é uma modinha de alguém que construiu lá um ChatGPT, sei lá, e pronto, olha que legal. Não, há demanda. Então, eu acredito muito que as empresas e os profissionais estão entendendo essa revolução de tecnologia que você falou mais cedo. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque eu acho que a gente não pode demorar tanto para entender esse movimento do mercado global. Nessa mesma pesquisa do LinkedIn saiu que em torno de 58% dos líderes hoje no Brasil, eles já entendem que AI, conhecimento de AI, vivência com AI, já seja uma habilidade necessária para próximas contratações, entendeu? Uhum. Então, cara, ou seja, a gente está vendo que as empresas estão demandando, tem um monte de AI sendo patenteada aí diariamente, então a gente tem uma corrida grande de estruturação de viabilidade de novas frentes em termos de AI no mercado. A gente vê a quantidade de fóruns, a quantidade de empresas buscando soluções que hoje tenham embarcado AI. Né? A Uhum. empresa que eu trabalho muito com isso, que tem oferta para isso, a gente vê a demanda e olhando por parte dos colaboradores, ter essa visão que os líderes já estão cogitando esse nível de exigência de habilidade de AI é importante, porque mostra que o mindset realmente está focado para o futuro, porque é uma Uhum. realidade hoje. Imagina Uhum. no futuro. Então, Exato. assim, eu acho que as empresas precisam cada vez mais se preparar. E aí, utilizar as universidades corporativas e ter trilha de conhecimento de AI, não limitar a utilização de AI dentro do ambiente de trabalho, mas, sei lá, homologa
uma possibilidade das pessoas utilizarem AI no dia a dia de forma segura. E aí é outro tema que a gente, se entrar, nossa, tem aí podcast de 10 horas. Mas a segurança da informação, perdão, a segurança da informação com a AI. Então, assim, tem muitas formas que a empresa pode se preparar. Eu acho que limitar não é o caminho. Eu acho que a Uhum, gente tem que suportar a utilização de uma forma que agregue para a estratégia do negócio e para o desenvolvimento das pessoas. uhum. Porque imagina você trabalhar numa empresa que não te viabiliza usar AI. No contexto que nós estamos de mercado e global hoje, você vai querer trabalhar nessa empresa? É bom, Eu não gostaria. é bom que ela te contrate pelo resto da vida, né? Exa- Porque depois sair de lá vai ser difícil. Exatamente. Não, mas é bacana e é legal te ouvir falar, porque eu acho que tem, quando você fala, pô, universidade corporativa, enfim, acho que tem muitas formas hoje, né, e mecanismos, enfim, ferramentas para você trabalhar na requalificação dessas Sim, pessoas, né? Porque no fim do dia, acho que é, né, no geral, assim, acho que está todo mundo mais ou menos balizado, no mesmo nível de entendimento do tema, né? Enfim, algumas pessoas em empresas muito mais avançadas, outras um pouco menos, mas né, acho que na média está todo mundo mais ou menos junto, assim. sim. Então é importante que acho que tenha muita intencionalidade das companhias para trabalhar nessa, né, no treinamento, requalificação mesmo das pessoas, né? Com toda certeza. Eu acho que fica uma lição aí para o time de pessoas das empresas para entenderem hoje, tipo, as matrizes de habilidades que foram construídas nas empresas, consideram esse novo contexto. Hoje, as trilhas de conhecimento que estão nas universidades corporativas estão abraçando essa nova frente, esse novo skill, essa nova necessidade, né, não só do mercado, mas dos próprios colaboradores, entendeu? Então, o time de people aí, de gente de gestão, do RH, da empresa, etc., focado em treinamento e desenvolvimento, eles têm que parar e entender, cara, hoje a nossa estratégia de treinamento e desenvolvimento entende essa nova demanda ou não? Se não, para ontem. Uhum, Precisa acordar para a vida e ajustar as coisas e trazer, porque há uma sede grande dentro do tema. Entendeu? E a uhum. gente está vendo vários cursos surgindo aí, à torta e à direita, nas principais plataformas de treinamento no Brasil e no mundo. Então, assim, o time de treinamento e desenvolvimento dentro de casa precisa entender essa necessidade e estruturar para isso. Até porque essas frentes de desenvolvimento das pessoas vai ajudar a empresa a alcançar os Com resultados através certeza. desse novo contexto de inteligência Uhum. artificial, de automação e etc. É um baita processo de retroalimentação, né? Acho que Exato. tem o estímulo da empresa, tem a curiosidade, né, das pessoas que estão ali tocando o dia a dia, e é isso que de fato, né, leva para a evolução. Muita coisa vai mudar, já está Muita. mudando. Uhum, Então, quando a gente fala das habilidades, não apenas no contexto de contratação, mas de desenvolvimento das pessoas também. Então, eu acho que cada vez mais as pessoas devem exigir isso das empresas, né. uhum. Então, a área de people, o RH, ele precisa estar pronto para suportar isso, né. No processo de recrutamento e seleção, no processo de desenvolvimento de pessoas, ali Uhum. no pipeline de sucessão e tudo mais. Então, é importante, o time de RH ter esse mindset, porque é Total. uma realidade hoje já. É. É legal te ouvir falar também, porque no final do dia eu vejo a área de people muito como viabilizadora de temas que acontecem na organização, assim. E você não consegue viabilizar um movimento como esse se você não tiver atualizado. Assim, Exatamente. tem um exercício nosso aqui, que é olhar processo, enfim, que é muito do que você falou, mas de fato de forma muito intencional, assim, porque é real. E, putz, a gente acompanha muito evento, né? Enfim, de novo, tem muito conteúdo disponível, assim. E eu ainda vejo pouco. É curioso, né? Enfim, acho que ainda a gente está descobrindo os caminhos, né? Enquanto área de gente. É, mas isso eu acredito que seja até uma questão cultural dos RHs no Brasil, sabe. Se a gente for falar do movimento ágil, por exemplo, quando que o RH começou a cogitar num RH ágil? Aham. Depois de, sei lá, 10, 15 anos que o É, movimento já ágil estava. já, entendeu? Uhum, A gente não pode, eh, deixar com que oportunidades que a área tenha de capitanear essas revoluções, a gente não pode deixar essas oportunidades passarem. Não uhum. pode. Com O certeza. RH, ele tem condições e deveria capitanear esse tipo de mindset, principalmente falando que uma revolução tecnológica como essa impacta diretamente na cultura atual das empresas. Gente, toda a cultura
de todas as empresas vão precisar ser revistas por conta dessa nova realidade. Quem vai fazer isso? É o líder na ponta? É a área de people. Essas bandeiras quem tem que levantar é a área de people. Então a área de people tem que acordar, tem que se fazer um reskilling ali, né? Um upskilling, no caso. Você tem que fazer um upskilling de entender esse contexto, entender as possibilidades e sair propondo para a liderança, propondo a revisão de cultura, entendendo essa realidade, entendendo essa... Tá deixando de ser uma novidade, né? Mas eu acho que no contexto que a gente está, cada dia vai aparecer coisas novas. Então, se você pesquisa hoje sobre AI e pesquisar daqui a 10 dias, você vai ver a evolução acontecendo, porque tem uma corrida frenética dentro do tema. Então, como a gente aqui, como área de pessoas, está se preparando para isso e está sustentando isso dentro da empresa? E até os próprios colaboradores, né? Os próprios colaboradores devem, eu ia falar podem, mas devem ajudar a área de pessoa trazendo insight. Tá todo mundo junto, teoricamente, né, no mesmo barco para fazer o business seguir. Então, assim, o RH ele pode e deve capitanear esses tipos de discussão dentro das empresas. Nossa, com certeza. E aí, acho que até nessa ótica, né, de empresa, você comentou um pouco, putz, a BRQ recebe todos os dias uma demanda altíssima por isso, assim. E que na sua visão do que você tem visto, né, dessas demandas que vocês recebem, são os principais desafios, assim, dessas empresas, né, para se atualizarem em relação a isso, enfim. E aí tem um monte, né, enfim, mas acho que... Sim. As empresas, elas buscam sempre. A vida toda foi assim, não é algo de agora. Elas buscam eficiência e produtividade, retorno rápido. Com a AI, elas viram a possibilidade de ganho de eficiência. Então, as demandas que a gente recebe na BRQ, a gente tem um produto em que a gente entende as necessidades do negócio e vai com o AI para resolver isso no dia a dia. Então, assim, sempre vai ser uma questão de produtividade e eficiência, assim, para as empresas, quando se fala num contexto de business como um todo. Quando fala de áreas específicas de empresas, aí depende muito da dor do negócio, depende do estágio de maturidade da empresa, depende, inclusive, da questão cultural, da maturidade dos líderes. Então, vai depender muito do momento de business para business. Mas, hoje, a AI, principalmente, a gente está falando, eu acho que o podcast todo isso, como a AI facilita a nossa vida. E qualquer business vai querer isso. E o trabalho que eles fazem, o valor agregado que eles entregam na ponta, ele seja mais fácil, faça mais sentido, seja mais assertivo. Então, a busca por IA vai sempre mirar para esses tipos de desafio, de transformar o meu negócio hoje, dar uma melhor experiência para o meu cliente. Então, eu acredito que seja isso o que a gente tem hoje. Que legal, boa. E acho que é legal isso que você traz, né? Assim, tem um pouco da velocidade e você pesquisa hoje, você vai encontrar, né, um estágio de maturidade, daqui a 10 dias é outro. E eu acho que a importância do testar com tudo que tem disponível ali é muito relevante, né? Porque tipo, como tudo na vida, né? Assim, você só aprende, você só fica bom em alguma coisa quando você testa, pratica, erra pra caramba, fica Faz bravo. parte, né? Exato. Exatamente. Se você não possibilita erro e teste, você não inova. É impossível. E hoje o cenário, o contexto de inovação, ele segue a linha da IA. Assim, é o que a gente está falando. Todo santo dia um negócio novo aparece. Todo dia, pesquisem a quantidade de IAs patenteadas diariamente. É um negócio absurdo. E num contexto global. Se você for pesquisar o mercado da Áustria, tem um monte de IA nascendo lá. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, onde quer que seja. Então, assim, a questão da inovação, do teste, do erro e acerto, faz parte, já faz algum tempo, do contexto, né, de mercado, mas agora isso se intensifica. Por isso que eu estou falando, eu acho que a empresa precisa muito suportar uma cultura que viabilize isso para os colaboradores, porque isso cada vez mais, e com as novas gerações, que são gerações completamente envolvidas com a tecnologia, né, parece que é um negócio nativo. Contexto, exatamente. Nativo. Exatamente. Então, assim, como que a gente não dá a possibilidade disso
ser algo real no dia a dia das pessoas, Uhum. na experiência do dia a dia dos colaboradores, entendeu? Exato. E aí isso conecta de novo, né, com cultura, enfim, tudo no final do dia Exatamente. tá super interligado ali. Exatamente. Quando a gente pensa futuro, assim, né, e aí esse é um tema que eu pessoalmente tenho muita curiosidade, muito numa linha quase, né, de imaginar, gente, mas como será que vai ser? E o futuro não tá tão distante, né, assim. Na sua visão, sei lá, próximos 10, 20 anos, assim, que você está enxergando aí, né, de tudo que você tem visto, acho que tanto para a área de RH, como para o mercado de trabalho como um todo, com esse boom aqui, né, que vem de tecnologia e informação? Eu acredito muito em mudanças drásticas em habilidades profissionais, em contextos de negócio em si. Muitos negócios vão nascer, muitos negócios vão morrer. E Uhum, tá tudo bem, isso sempre aconteceu, mas eu acho que agora num contexto de velocidade maior, entendeu? E assim, o mercado ele vai se adaptando aos trancos e barrancos. Às vezes o mercado entende rápido a mudança que é exigida, às vezes demora mais um pouco, mas empresas, pessoas vão precisar cada vez mais se adaptar a essas mudanças numa velocidade maior. E tá tudo bem, eu acho que a gente só precisa ter o contexto de saúde mental suficiente para entender as mudanças e se adaptar a isso, né? Tem muita gente que somatiza esse negócio, e aí a gente, como RH, de novo, a gente entra na questão de ter cuidado com as pessoas, de como a gente faz com que esses desenvolvimentos aconteçam e até a cobrança do que se espera desses colaboradores aconteça de forma natural e saudável, mas eu acho que eu acredito muito que a gente tem mudanças drásticas no contexto de quando a gente fala de future of work, sabe? Então, uhum, do ambiente de trabalho, das relações do dia a dia, da produtividade de uma reunião, de gestão de rotina, né, que seja feita no dia a dia, dos produtos, da percepção do customer experience na ponta, do customer success. Então, muita coisa vai mudar. Então, o que eu falei lá na frente, da quantidade de cargos, né, que morrem e já estão morrendo, mas ao mesmo tempo a possibilidade de novas habilidades serem desenvolvidas e criadas, as pessoas treinadas para isso. Cara, é muito legal ver esse futuro, ver esse contexto, entendeu? uhum. Então, de novo, não podemos ser pessimistas com o futuro. A gente tem que olhar como uma grande oportunidade de aprender algo novo, de se tornar uma nova pessoa, um novo profissional, de conhecer coisas novas mesmo e que vão te agregar como pessoa e como profissional no dia a dia. É Uhum, isso, mas muita coisa vai mudar. Mercados novos vão nascer. E isso uhum. eu fico empolgado, porque são Demais, é. novas coisas, novas possibilidades que a É. gente tem para atuar, para conhecer, para viver. É. Você sabe que eu faz uns 5 anos, talvez um pouco, eu estava aqui enquanto você estava falando, a gente faz um tempo já, assim, eu tô com 5 anos na cabeça, mas eu li aquele livro As 21 lições para o século XXI, do Yuval Harari, e ele falava muito sobre, assim, né, há 5 anos a gente não falava tanto sobre AI como a gente fala hoje, Sim. e em alguns aspectos pode até estar um pouco desatualizado, assim, mas eu lembro que uma coisa que me chamou muito a atenção lá é que ele falava muito sobre profissões, enfim, né? Muito do que a gente falou, novas profissões vão surgir, enfim, e que as profissões que estão mais ligadas a temas de bem-estar e saúde mental, elas vão ter uma tendência a ficar cada vez mais evidenciadas. E isso é real, né? Enfim, putz, a gente nunca falou tanto sobre saúde mental quanto a gente fala hoje dentro do RH, assim. Mas tem um tema da adaptação que eu acho que conecta bastante com o nosso papo, que é, você fala, putz, quantas pessoas hoje fazem, sei lá, terapia presencialmente? Cara, você não faz assim, então todo mundo precisou se adaptar, e aí acho que isso conecta bastante com esse upskilling que você fala, né? Enfim, e com o que a gente vai ver no futuro, assim. Então todo mundo se adaptando, né? Eu concordo, eu acho que a gente antes de começar a gravar aqui, a gente estava falando do contexto de pandemia. A pandemia, ela nos obrigou a um processo de adaptação a fórceps, sabe? Assim, de tipo, ou você se adapta, Uhum. ou você se adapta. Aham. E aí muitas pessoas sofreram com esse processo de adaptação justamente da forma como foi feita. A AI não vai te obrigar
da mesma forma como foi o contexto de pandemia, que, sei lá, de uma semana para outra, todo mundo que Do estava no nada. escritório estava em casa, trabalhando na cadeira da sala de jantar ali, né, da mesa onde toma o café da manhã, da forma como estava, sem se relacionar com as pessoas, aprendendo a ter as regras de convivência no modelo online, entendeu? Não vai ser nesse nível, mas eu acho que a gente tem a possibilidade de se adaptar, se desenvolver e evoluir junto com a Junto. tecnologia. Esse é o contexto. Eu acho que esse é o caminho, entendeu? Então, Bacana. Você falou, a gente, de um dia para o outro, a gente saiu de uma cadeira confortável para a sala de jantar e dando banho em lata de atum, né? Porque também teve essa coisa da gente a é minha esposa muito chegou a maluco. lavar pão. De tanto Maravilhoso. que, tipo, chegava as coisas do supermercado e tinha que lavar tudo, passar álcool e tudo. E teve uma hora que ela jogou o pão na pia. Ela, meu Deus, Meu molhou o Deus, pão, já era meu o Deus, pão, é. porque era um negócio tão automático assim, É, e lavando latinha, limpando. Nossa, assim, né, o que a gente viveu, né? Pelo amor de pois é. Deus. Que bom que É. passou. Graças a Deus. Caio, a gente se encaminhando já para o fim, uma pena, tá uma delícia a É. conversa. Acho que se você, de tudo que você tem vivido aí, enfim, acho que bastante conectado com o tema, se você pudesse dar, sei lá, 2, 3 dicas assim para as pessoas que estão começando a adentrar no tema, né? Enfim, acho que tem muito interesse em fazer disso de fato uma realidade no dia a dia das empresas e do RH. O que você traria aí para gente? Primeiro, abrace a mudança. Abrace a evolução. É uma realidade. Não tem como não acontecer. Já está acontecendo. Então, assim, a gente falou isso, eu falei isso um pouco mais, né, no início do podcast. Se você tiver medo disso, é 2 trabalhos. Um é você ter medo e depois você entender que realmente você vai precisar encarar isso. Então, assim, abrace a mudança, veja as grandes oportunidades que você tem com essas novas tecnologias, enfim, essa é a primeira. E segundo, como eu também já falei ao longo do podcast, você faz parte das mudanças possíveis dentro da empresa que você trabalha, entendeu? Então, você do iFood, cara, se você entendeu uma AI nova, você viu uma AI nova, participou de algum treinamento, viu algum material legal e que você acredita que possa fazer diferença no negócio do iFood, pô, vai lá na área de gente e fala assim, cara, vocês viram isso aqui? Será que isso aqui não pode resolver um problema tal que a gente tem hoje? Uhum. Faça parte da mudança no contexto que você está. Isso é muito bom. Facilita a vida do time de gente. Aham, com Falo como certeza. head de RH e, pô, acho sensacional. Facilita muito e você faz parte da transformação que esse contexto tem dentro da empresa. Então, assim, é isso, assim, abrace a mudança, olhe para frente com um olhar positivo, com as possibilidades e faça parte da mudança dentro do contexto que você está hoje. Total, total. Se eu puder adicionar só aqui, uma licença poética, assim, eu acho que não se intimide, né? Porque às vezes fica aquela coisa, nossa, porque é muito evolução, é muito. Não, Tá não todo faço mundo parte disso. aprendendo Tá junto. todo mundo aprendendo, E em algum momento você falou, pô, porque tem né, um AI patenteado lá na Áustria. Gente, acredite, assim, não precisa ter um inglês super fluente, né? Enfim, no final. A E essa AI é a te ajuda. vantagem, ela te A ajuda. AI te ajuda. Exato, né? Então, assim, não se intimide, assim, acho que é para todo mundo, né? Enfim, tá todo mundo É. aprendendo. Eu tenho um amigo que ele é CTO e ele conseguiu plugar o ChatGPT com outra, eu não lembro qual era a outra AI, e ele começou a conversar com o ChatGPT por voz para falar inglês, para, sabe, melhorar o inglês e etc Aham. e tal. Então, assim, cara, hoje não tem desculpa, gente. Não tem, Hoje não tem mais desculpa para nada. exato. Assim, se você for ver as próprias ferramentas de comunicação interna, né, não sei quais que vocês usam aqui, mas hoje vai chegar um momento que isso é quase já realidade. Você falar em português, a pessoa entender No próprio inglês, ela falar idioma. inglês e a Aham. gente entender em português. É, Então, assim, cara, tem desculpa. Você só exato. se joga. Se eu tiver, se Exatamente. joga, tá todo mundo aprendendo junto, uns mais do que os outros, mas é uma questão de esforço, tá? Porque conteúdo tá aí, a torta e a Disponível, direita é disponível. Se joga que vai ser legal.
Boa, com Isso é legal. certeza. E vamos aprendendo juntos, né, Com Caio? certeza, com certeza. Caio, obrigada de novo por ter aceitado o convite. Adorei o nosso papo. Acho que tem, né? Teria espaço aqui para mais, né? Enfim, É um umas 2 horas tema. aí de conversa. Exato. Obrigada mesmo por ter vindo. Pessoal, obrigada por terem acompanhado até agora aqui a nossa conversa. Fiquem de olho aí, assinem os nossos canais aí, os nosso podcast nos canais de áudio. E a gente se vê na próxima com mais um monte de gente bacana e temas super relevantes pra gente aqui da área de gente. Obrigada. Tchau, tchau.